Oi, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou a Cláudia, seja bem-vindo no meu canal. Corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um like, que isso vai me ajudar muito mesmo. Me segue nas redes sociais, no momento é só o Instagram, mas vai lá pra gente entrosar um pouquinho. Tô amando conversar com vocês, então bora lá, porque segundou. E a gente vai trazer um caso hoje que é um caso que choca. É um caso que pode gerar muita revolta, assim como gerou em mim, gera em vocês também. É caso que envolve criança, envolve religião, envolve fé, envolve tudo. É um caso que teve muito sensacionalismo e eu não quero trazer isso aqui pra vocês. Mas vamos lá, eu vou tentar trazer tudo que eu conseguir achar, porque esse caso corre em segredo de justiça. E então, assim, tem muita informação que não foi exposta ainda, mas muita coisa eu já consegui trazer, já consegui pegar. Então, bora lá, porque o caso brutal de hoje é o caso do pastor Jorge. Jorgival Alves Gonçalves nasceu em São Paulo e foi criado pelos avós e tios. O Jorgival ele não conheceu os pais biológicos, não se sabe o motivo disso, mas ele foi criado com os avós. Na infância, começo da adolescência, o Jorgival ele sofreu abusos sexuais. Não se sabe se foi pelos tios, por vizinhos, por parentes próximos. Isso nunca foi esclarecido. Só se sabe que ele sofreu esse abuso porque ele mesmo relata que sofreu por isso. Mas o tempo foi passando, ele se tornou um homem. Logo ele vai, em 2011, se casa com a Priscila, sua esposa. Eles têm o primeiro filho. E eles decidem se mudar de São Paulo para Santo André. E aí eles começam um salão de beleza juntos. Lá em Santo André, a Priscila tinha familiares, inclusive sua mãe. Então os dois vão para casa da mãe dela, ela cede um cômodo para eles e lá eles começam um salão de beleza. Só que o negócio foi crescendo muito, o salão foi tendo grande ascensão financeira, então eles precisaram contratar funcionários. Então que a Juliana é contratada para ser a manicure do espaço. Tudo muito bem, tudo lindo, maravilhoso. Só que o Jorgival começa a cair nos encantos da Juliana. E os dois começam a ter um caso nas escondidas. Jorgival mantinha as aparências para a esposa. Ele vivia fazendo curso de cabeleireiro. Ele também dava cursos. Ele chegou num momento da vida que ele estava muito especializado, principalmente em cabelo feminino. Fazer luzes, cortes, enfim. E ele começou a dar cursos disso. E a esposa Priscila não desconfiava de nada, ficou alguns anos desse romance às escondidas. Só que em 2014 a Priscila descobre tudo isso e pede o divórcio e também a quebra do contrato da sociedade que eles tinham com o salão de beleza. Então é aí que o Jorgival fica sem nada, porque o cômodo, o salão, era na casa da mãe da Priscila. E ela não ia perder o ponto por conta disso. Então ele decide sair com uma mão na frente e outra atrás do salão e vai seguir a sua vida com a Juliana. Com o namoro assumido, eles resolvem se mudar lá para Linhares, Espírito Santo, porque a Juliana tinha familiares lá. Então eles foram para lá e os dois começaram um novo salão de beleza. Então eles vão, alugam um cômodo, um sobrado, e embaixo eles fazem o salão de beleza, o estúdio deles, e em cima fica como residência para eles morarem. Os dois foram achando que tudo ia dar certo, que o salão ia prosperar, só que foi o contrário. Eles foram acumulando muitas dívidas, o salão não ia para frente, não estava dando certo aquela ideia e eles começam a se desesperar. Como o Jorgival fazia vários cursos e dava muitos cursos, teve um dia que ele foi para Minas Gerais fazer um curso e chegou lá e ele disse que recebeu um chamado divino pedindo para ele ir para a igreja e ele disse que a sua vida mudou daí para frente. A partir desse dia, Jorgival começa a frequentar a Igreja Batista Vida e Paz e em pouco tempo, em torno de um ano, ele já se torna pastor dessa igreja. O que foi muito comentado, porque diz que essa doutrina, essa igreja em específico, não precisa daquele pastorado todo formal ou cursos de teologia, não. Eles vão te fornecer um curso dentro da igreja mesmo e através daí você já se torna pastor. E foi isso que o Jorgival fez. Então ele deixou de ser
cabeleireiro para se tornar pastor. E ele não queria mais ser chamado de Jorgival. É a partir daí que se torna o pastor Jorge. Ele e a esposa Juliana começaram a pastorear lá na igreja do bairro deles, em Espírito Santo. Era aquelas igrejas bem eloquentes, bem fervorosas. Era uma igreja voltada para o público jovem. Então tinha muitas luzes, fumaça, músicas agitadas, muita dança, para entreter os jovens, enfim. E ele era muito eloquente mesmo. Ele colocava muita energia no falar, no dançar, no orar para as pessoas. Então, assim, todo mundo gostava muito dele e a igreja foi crescendo. Essa forma dele agir, de falar, porque ele era cabeleireiro, ele já tinha uma facilidade de falar e entrosar com as pessoas. Então, isso fez com que a igreja fosse crescendo cada vez mais. Então, com isso, com esse crescimento, ele foi arrecadando mais dinheiro dos dizimistas e ele conseguiu comprar uma casa relativamente grande, bonita, perto da casa onde que ele morava, aquele apezinho pequenininho, aquele sobradinho. Ele estava com uma casa muito bem estruturada até. Com tudo indo bem, eles decidem ter um filho deles, né? Um filho somente deles. Por quê? O Jorgival, ele já tinha um filho com a Priscila e a Juliana também tinha um filho de um outro relacionamento passado. Então eles decidem ter esse filho. Veio uma menininha, ela se chamava Helena. A Juliana, ela já queria uma menina, então foi aquela comoção, aquela coisa linda. Só que a bebê, ela nasceu com um probleminha no intestino, onde fez ela perder a vida com apenas 3 meses. Então, assim, eles perderam essa nenezinha. Era a coisinha mais linda, mas infelizmente ela faleceu, todo mundo ficou arrasado. Só que o que surpreendeu também todo mundo é que em pouquíssimo tempo a Juliana já engravidou de novo. E em pouco tempo ela já arrumou essa outra criança, já engravidou, que era um filho do Jorge e bora lá, ela não queria saber de coisas passadas. Então era daí pra frente, veio o primeiro filhinho do casal. Dessa vez é um menininho, não teve o nome revelado, mas estava indo tudo tranquilo. No dia 20 de abril de 2018, Juliana vai para um congresso de mulheres com a igreja. Então era um congresso que só podia ir mulheres. Ela levou o bebezinho do casal porque ele ainda mamava no peito. Então ela levou para o congresso. E Jorgival ia ficar responsável pelas 2 crianças, que seriam o Joaquim e o Cauã. Joaquim de 3 anos e Cauã de 6. Jorgival disse que naquela sexta foi tudo normal, foi tudo tranquilo. Eu tô chamando ele de Jorgival, mas na verdade é pastor Jorge agora, né? O pastor Jorge. Ele disse que foi tudo muito tranquilo, levou as crianças para comer sorvete, tirou foto. Depois eles chegaram em casa, ele deu banho nas crianças, deu janta, colocou eles para dormir. Isso era em torno de 9 horas. Quando o caçula Joaquim foi dormir, o mais velho ficou com ele. Em torno de meia-noite, ele colocou o mais velho para dormir também. Ele foi, tomou seu banho, deixou a babá eletrônica ativa no quarto das crianças. E quando foi por volta de 2 horas da manhã, Jorgival alega que começou a escutar uma gritaria no quarto dos meninos. Ele olhou para a babá eletrônica e viu que tinha fogo dentro do quarto. Ele levantou, saiu correndo, mas o chão estava muito quente. A porta do quarto também estava muito quente, que ele tentou ainda chegar no quarto, colocou a mão na cama, mas não aconteceu nada, não deu para ele salvar as crianças, foi aquela loucura. Ele saiu correndo para fora, começou a gritar bastante. Um pessoal que estava lá fora invadiu a casa para tentar ajudar, mas nada adiantou. Então um desconhecido que estava na rua correu, chamou o bombeiro. Em 2 minutos o bombeiro chegou lá e já conseguiu, de forma rápida, acabar com o fogo, porque só tinha fogo no quarto dos meninos. Então não era aquele fogo que alastrou a casa toda. Só estava pelos quartos mesmo o fogo, no quarto das crianças e um pouco no quarto do pastor Jorge. Jorge dizia que o filho mais velho que dormia em cima era uma beliche, então o mais velho dormia em cima e o mais novo embaixo. Desceu para a cama de baixo, ficou abraçado com o irmão mais novo e eles, infelizmente, morreram dessa forma, abraçados um com o outro. E ele disse a todo momento que tentou muito ajudar as crianças e que os pés deles estavam todo queimados, cheio de bolha, porque o chão estava muito quente. Ele estava em estado de choque lá na garagem, gritando absurdamente, meus filhos, meus filhos, meus filhos.
A Juliana, ela é acionada lá em Minas Gerais, que o congresso que ela foi era em Minas Gerais. Ela voltou correndo para casa para ver o que tinha acontecido. O pai do Cauã, que era o ex-marido de Juliana, também volta correndo para ver o que aconteceu. Ele estava lá na cidade mesmo, mas ele corre, tenta ver o filho. Ele entra num estado de desespero, ele estava completamente transtornado. E o pastor Jorge começa a consolar o pai do menino, começa a orar por ele, consolar mesmo naquele momento difícil. E parece que o Jorge estava bem pleno. Tanto que um dia após a morte das crianças, né? Um dia após, ele foi dar um culto. Ele foi ministrar o culto da noite seguinte. E ele estava completamente louco. Aquele culto foi um circo. No culto ele dizia: eu só estou aqui por conta que Deus permitiu. E através dessa tragédia eu vou ganhar milhões de vidas para o Senhor. Que se não fosse pela minha fé, eu jamais estaria aqui. Eu já tinha tentado contra a minha vida, estaria em depressão. Enfim, ele começa a fazer vários apelos, ele começa a pular no palco. Gente, ele pula no púlpito. Ele diz que os pés deles estavam queimados e cheios de dor, mas era Deus que dava aquela força para ele. Então, por isso que ele estava conseguindo estar lá, pulando, cantando, sorrindo. Dê a opinião de vocês, eu vou deixar aqui o vídeo. Dá uma olhada nisso daqui. Os pastores falaram para vocês que não tem para refrescar minha cabeça, cara, eu tô querendo ganhar essa circuito com Jesus. Eu vou descansar. Eu tô acelerado, eu tô com meus pés cheios de bolha, porque eu tô andando de um lado pro outro pensando: Deus, como eu vou usar isso que o Senhor fez para ganhar multidões pro Senhor? Como que nós vamos ganhar essa cidade pro Senhor? É isso que eu tô pensando. Deus, me dá uma estratégia. Levanta um povo nessa cidade. Usa isso ao teu favor. Usa isso pro reino. Quando eu vou descansar, não é tempo de descansar, é tempo de guerrear. Eu vou descansar muito no céu, lá vai ter uma geladeira de Coca-Cola só pra mim. Eu tenho que guerrear agora aqui, eu tenho que lutar pra ganhar almas pra Jesus, então faça isso. Pastor Jorge diz que ele vai descansar no céu porque lá tem uma geladeira de Coca-Cola aguardando por ele. Não sabemos, né? Mas, enfim, ele começa a ter essa postura de nada estar acontecendo. Depois do culto, desse culto em específico que vocês acabaram de ver, ele e a Juliana vão para o hotel. Por quê? A casa foi interditada para perícia. O bombeiro, logo que ele entrou na casa, ele já viu algumas incongruências, então a partir dele ele interditou, ninguém entra, ninguém sai, e a perícia já estava rolando. E o pastor Jorge, junto com a sua esposa e o filhinho, né, mais novinho, foi para um hotel. Nessa mesma noite, eles tiraram uma selfie dentro do elevador e mandaram para o pessoal da igreja, mostrando que Deus estava confortando eles, que eles estavam felizes por viver em Cristo. Enfim, uma coisa nada a ver, porque por mais que você tenha fé, tudo, seus filhos morreram, você está num momento de luto. E por mais que você tenha maior fé em Deus, você sente aquela dor. Mas eles estavam assim. Depois dessa foto, eles desceram e foram jantar com os amigos. Então eles estão num restaurante, rindo, conversando, normal. Gente, a vida seguiu um dia após a morte das crianças. A vida deles estavam normais. E claro que a polícia já estava observando todos os passos que esses dois davam, observando a atitude deles. Lá na casa, o bombeiro já tinha visto, né, os pontos de incongruência e a perícia também, porque eles começaram a pensar: como que o pastor Jorge entrou dentro do quarto, colocou a mão na cama que estava pegando fogo e não tem nenhum tipo de queimadura? Como que ele vai, me rapa a cabeça, porque fala que os cabelos dele pegou fogo, mas a cara dele, o rosto dele estava com uma barba gigante e ele não tinha nenhum queimado na cara, no rosto, né? Ele não tinha nenhum queimado no rosto, ele não tinha nada, ele simplesmente rapou o cabelo e disse para todo mundo da igreja que tentando socorrer os filhos, o cabelo dele queimou, ele estava todo lá lascado.
O hospital foi verificar os pés do pastor Jorge, né? Os mesmos pezinhos que estavam pulando lá no púlpito e dizendo que estavam todo queimados, cheio de bolha. E foi constatado que tinha 2 manchas negras no pé dele, só que não era nada, aquilo lá não era de queimado, era uma mancha até antiga já, que não foi relacionado àquele incêndio. Então a casinha dele já estava caindo, um pouquinho já estava caindo, porque a perícia ela foi muito certeira. Porque esse crime não teve testemunhas, a não ser as 2 pessoas que estavam passando na rua e entrou para ajudar, a tentar salvar as crianças. O incêndio também estava muito estranho. O pastor Jorge disse que o incêndio se iniciou devido a um curto que ocorreu no ar-condicionado. Ele disse que deixou as crianças dormindo, ligou o ar-condicionado, fechou a porta e fechou a janela. Ou seja, o bombeiro explica que quando começa um incêndio, devido à fiação elétrica, essas coisas, depende muito da ventilação. Então, quando começa o fogo, se ninguém abrisse a porta, nada, o fogo ia ficar ali quietinho, assim, ia se manter naquele local. E o pastor disse que na hora que entrou no quarto já tava aquele fogaceiro todo. E isso não iria acontecer porque não tinha ventilação no quarto para proporcionar tanto fogo assim. Então tudo indicava que o fogo tinha começado de uma outra forma e não por conta do ar-condicionado. Outro ponto que os bombeiros relataram é que a parte principal que pegou fogo foi a beliche. Então, ou seja, a maior concentração de fogo estava nas camas. E o Jorgival disse que o menininho de cima, né, que seria o Cauã, desceu para ficar com o irmão de baixo. Isso não poderia acontecer, porque o fogo não ia permitir isso. Então, dava-se a entender que as 2 crianças já estavam na parte de baixo da beliche. Com todos esses pontos, tudo já levando a crer que o depoimento do pastor Jorge era falso, as polícias prenderam ele 8 dias após o crime. A investigação foi muito intensa, durou 30 dias corridos de forma muito intensa, porque como só tinha as 2 testemunhas, as crianças não estavam lá para contar a história delas, só tinha o depoimento do Jorgival e as 2 testemunhas. Então eles precisavam trabalhar de uma forma árdua para conseguir desvendar o que ocorreu. É aí então que a perícia vai começar a mexer nos corpinhos das crianças para ver o que tinha acontecido de fato. Eles já tinham visto que tinha sangue do menino Joaquim, de 3 anos, no box do banheiro. Logo, eles começam a investigar se teve abuso sexual com esses meninos. Porque, como a forma do incêndio estava estranha, alguma coisa ruim tinha acontecido com eles e alguém queria esconder as provas, queria acabar com isso. Então, eles vão e começam a fazer alguns exames periciais. Os peritos começaram a usar uma técnica que consegue ver se tem uma proteína no corpo das crianças. Essa proteína é localizada no sêmen humano, chamada PSA. E então só tem no sêmen humano. E se essa proteína tivesse no corpo das crianças, ia indicar abuso. E tinha nos orifícios anais de ambas as crianças essa proteína. Também foi constatado que não tinha nenhum tipo de sedativo no corpo dos meninos. Como o fogo estava muito alto, as perícias precisavam entender o porquê que essas crianças não correram. Porque o Jorgival disse que eles estavam gritando, mas isso não foi constatado. Porque se eles estivessem gritando, eles não estariam sentadinhos, abraçados. Eles estariam desesperados, correndo, batendo na porta, querendo achar a saída, buscando ajuda. E isso não ligava a história, porque os 2 morreram sentadinhos, deitadinhos na cama, abraçados, juntinhos. A quantidade de fumaça que foi inalada pelas crianças foi muito baixa. Ela não foi capaz de deixar as crianças inconscientes, desmaiadas, muito menos levar à morte. Então, não foi a fumaça que deixou elas num estado como se estivessem dopadas. No quarto também foi constatado que tinha substâncias inflamáveis derivadas do petróleo, ou seja, querosene, gasolina, né, dentro do quarto. E, juntamente com a investigação, eles viram que no carro do pastor Jorge tinha um galão de gasolina meio vazio. Então, eles ligaram
o quebra-cabeça e aí entra a dinâmica do crime. No dia 21 de abril, o pastor Jorge, ele estupra as 2 crianças. Após isso, ele espanca elas e tortura. Muita crueldade que ele fez com elas. E após isso, elas desmaiaram, elas ficaram completamente machucadas, então elas desmaiaram de dor. Ele vai, coloca as 2 deitadas na cama de baixo, ateia gasolina e joga fogo. As crianças, elas morreram pelo aquecimento, pelo fogo, calor do fogo que matou elas. Mas como elas já estavam bem debilitadas, a morte constatou que foi rápida, né? Mas foi pelo aquecimento e não pelo o que elas inalou. Porque elas estavam tão fraquinhas que elas não conseguiam gritar e nem correr. O pastor Jorgival, então, fecha a porta do quarto, deixa as 2 crianças lá queimando. Em questão de 2 minutos, a fumaça começa a sair e ele está no jardim intacto, apenas olhando para casa. E as 2 pessoas começam a bater, fala, tá pegando fogo, vai ajudar, né? O pastor Jorge não movimenta um dedo. Os caras relatam que ele não foi lá abrir o portão para eles, que eles tiveram que arrombar o portão para conseguir entrar na casa e tentar salvar as crianças. E na hora que o pastor vê que eles conseguem arrombar a casa, aí ele começa a mostrar um desespero. Ou seja, ele estava lá no jardim somente esperando as provas do que ele tinha feito acabarem, gente. Nossa, é muito trágico isso, muito mesmo. Após todas essas descobertas, somente Jorge estava sendo preso, somente ele estava sendo investigado. E a mãe Juliana estava lá de stand-by, não estava correndo risco de nada. Foi o velório das crianças, ela chorou muito mesmo, como a gente já viu em vários crimes, que chora, que esperneia, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas um dia depois do crime tava lá, comendo, rindo com os amigos e ainda tirando selfie pra mostrar como Deus estava abençoando a vida deles naquele momento difícil, né? Resumindo, Juliana era uma pobre coitada, só que não. As polícias fizeram a quebra de sigilo do celular da Juliana e descobriu coisas perturbadoras. Juliana sabia de todos os abusos que os filhos sofriam. Ela sabia em detalhes, tanto que tem uma mensagem que ela fala para o pastor Jorge: eu sinto nojo das suas atitudes. E ele diz: eu também sinto nojo de mim. Ela diz para um grupo que ela tinha de pastores que ela não sabia por quanto tempo ela ia aguentar aquilo tudo. Teve um episódio em que a escola chamou ela e o pai, né, ela e o Jorge, para conversarem porque as 2 crianças estavam relatando que tinham sido abusadas. Ou seja, teve um dia que o Cauã, ele disse que estava na piscina e várias pessoas passaram a mão nele. Foi um abuso coletivo e não se sabe quem são essas pessoas ao certo. O mais pequenininho, Joaquim, o menorzinho, chorava muito mesmo, então a escola resolveu chamar, conversar que estava tendo um abuso. E os pais disseram que isso vinha de um garoto mais velho, de 5, 6 anos, que eles já estavam suspeitando dessa criança. Ou seja, a escola achou que estava fazendo certo, chamar os pais para ver o que estava acontecendo, mas o abuso estava vindo do próprio pai e a mãe omissiva, sabendo de tudo, não fez porcaria nenhuma. Ela também deveria responder pelo homicídio, mas vamos terminar a história. Na casa, o pastor Jorge fazia diferença entre o filho biológico e o filho que era somente da Juliana. Ele fazia diferença de comida, não deixava o filho da Juliana comer o que ele queria, ele comia o que ele dava pra ele. Então, se o Jorge quisesse dar um Danone pro filho dele e uma banana pro outro, ele dava, entendeu? Ele fazia diferenças gigantescas entre um e outro, e a mãe sabia de tudo isso. Ou seja, ela sabia do perigo que os meninos corriam ficando com o Jorge. Ela vai para um congresso de vários dias e deixa os 2 somente com ele. Então, assim, é muita ingenuidade ou muita maldade. Eu voto na maldade. Entende-se que Juliana e Jorge cometeram esse crime, já arquitetaram tudo isso para conseguir ganhar fiéis em volta dessa tragédia. Porque ganhando mais fiéis, automaticamente iria vir mais dízimo para a igreja e logo eles iam conseguir mais dinheiro. Porque apesar deles terem comprado uma casa maior e melhor, eles ainda tinham muitas dívidas. Então eles precisavam comover os fiéis para eles começarem a ajudar. Tanto que antes da prisão do Jorge, ele dizia que precisava de dinheiro, ele
fazia um clamor lá com os fiéis, para que eles ajudassem ele reformar a casa dele, sendo que queimou só o quarto dos meninos e um pouco do quarto dele. Ele tava falando que precisava de dinheiro, porque a casa dele toda pegou fogo. Então, a polícia chegou à conclusão que os dois arquitetaram o crime para conseguir dinheiro dos fiéis e comover. É através daí que eles pensam em fazer a exumação do corpinho da Helena, o bebezinho de 3 meses que teve um probleminha no intestino. Só que eles não fazem a exumação, porque eles começam até a suspeitar se a morte daquela criancinha tinha sido arquitetada também para a comoção da igreja. Após o crime, a Juliana manda uma mensagem para a mãe dizendo que dormiu extremamente bem, que ela estava tranquila, que ela dormiu perfeitamente. Gente, as crianças morreram hoje, no outro dia ela estava dormindo bem, e foi isso que ela relatou para a mãe dela. Então, ou seja, Juliana também mostrou pontos frios. Teve uma mensagem que ela mandou pra Jorge falando que ela não estava preparada se aquilo desse errado. Então ficou nas entrelinhas o que ela quis dizer com essa mensagem, do que se referia, porque ela simplesmente disse isso ao vento, ao ar, muito próximo do crime. Então deduz que ela já sabia que alguma coisa ia acontecer. Juliana, ela teve liberdade provisória. Ela foi liberada da questão do homicídio, mas ela pode responder por omissão ainda. O Ministério Público tá recorrendo porque eles não concordam dela não responder pelo crime. Mas o que se sabe dela, as últimas notícias é que ela mudou de cidade, já tem um novo parceiro e já está grávida. Então, ou seja, ela está seguindo a vida. O pastor Jorge, ele está preso desde então. Ele responde por duplo homicídio triplamente qualificado. Ele vai sim a júri popular. Claro, ele vai, ainda não teve o julgamento. Mas ele vai a júri, a gente vai ver o que vai virar isso tudo. Porque, gente, é uma comédia. Como que a mãe desses meninos são absolvidas? Mas tá bom. Talvez ela vai responder pela omissão, né? Vamos ver, vamos aguardar. O Ministério Público está recorrendo. E vamos aguardar, tomara que o juiz reveja esse caso e que não vire mais um caso de Lucas Terra, que fica aí 20 anos para ter um julgamento, né? E foi esse o nosso caso brutal de hoje. Gente, é um caso ridículo, é um caso que eu não entendo como que uma mãe que foi conivente com tudo isso tá livre, amando, gerando, colocando no mundo novas crianças, se denominando uma mãezona. Ainda tem gente que acredita no Jorge. Durante o relato, eu tenho que falar que é pastor Jorge, para elucidar melhor a história, para deixar o caso mais compreensível, mas de pastor não tem nada. Então, assim, Jorge Val é um criminoso, abusador. Ele é tudo de ruim que um ser humano. É um pastor diabólico, é um pastor do capeta, sim, gente, pelo amor de Deus. Esse cara, ele não merece estar entre nós. É um crime que não pode ser adormecido, gente. Todo mundo precisa conhecer esse caso e buscar por justiça. Porque casos midiáticos às vezes dormem. Porque o que tá travando esse caso para seguir para frente, gente? Não, é revoltante, é muito revoltante. Então fica aí, gente, só uma mensagem. Pessoas que acreditam muito em padres, pastores, líderes espíritas, doutrinas religiosas que têm um líder, são pessoas como eu, como você, que erram, que acertam, que pecam. Não depositem tudo, a sua vida na mão de uma pessoa, gente. Eu não posso ir na esquina se eu não conversar com o meu pastor. Eu não posso beber tal coisa se eu não conversar com o meu padre. Nós somos seres pensantes. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, o que no seu ponto de vista é pecado ou não, o que é certo, o que é errado. Gente, pelo amor de Deus, saibam até onde você pode dar liberdade para uma pessoa. O pastor Jorge, muita gente fala isso, tá? O pastor Jorge sofreu por abusos na infância, é trauma. Cara, vai se tratar, busca terapia, busca cura interior. Não faça com os outros aquilo que te feriu também. Esse cara transferiu tudo isso para 2 crianças inocentes. Para mim, prisão perpétua existe? Não. Daqui uns dias, então, tá na rua. Porque ele ainda tá cumprindo pena, ou seja, daqui uns dias tá aí na rua. Porque, ele ficou tantos anos já preso, aí saiu o julgamento, X anos, e aí? Daqui a pouco ele tá livre.
como a gente vê muitos casos aí. Desculpem a revolta, mas bora lá, vamos interagir, vamos conversar sobre esse caso. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus.